não havendo mais nenhum aviso, eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor comigo no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versos de 7 a 11. Segundo Crônicas, capítulo 25, eu lerei dos versos 5, na verdade, até o versículo 11. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com ele, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só e age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e força para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que ele tinha vindo de Efraim para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Sei. Oremos. Senhor amado e bendito, tu tens caminhado conosco em todos os momentos. E durante esse serviço de culto, o Senhor nos tem falado através da tua palavra. O Senhor tem ouvido os nossos cânticos, tem ouvido as nossas orações. E agora nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A tua palavra foi lida. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de explanação, para que recebamos, ó Pai, na medida exata do teu propósito, o recado que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o rei Amazias foi o 9º rei de Judá, da dinastia de Davi. Ele era filho de Joás, rei temente ao Senhor, subiu ao trono aos 5 anos de idade. Depois daquela famigerada perseguição, Jezabel e Atalia e a descendência de Acabe causou grandes males em Israel e também em Judá. Ela tentou dizimar toda a dinastia de Davi, no caso Atalia, mas a irmã de Joás conseguiu salvar a criança ainda pequenininha e escondeu lá no templo. E depois de 5 anos, a criança já crescidinha, ela apresentou ao exército de Judá e diz: olha, Davi não morreu, a dinastia de Davi está viva. E aquela criança foi ungida rei e foi tutelado pelo sacerdote, esposo da sua irmã Joseba, né? E aí durante muito tempo Joás serviu ao Senhor, seguiu o caminho do Senhor, sob a orientação do sumo sacerdote. Mas quando ele agiu com certa arrogância, ele foi ferido e estava num leito de enfermidade, curando dos seus ferimentos.
os golpistas foram lá e assassinaram ele. E seu filho Amazias presenciou aquilo. Amazias tinha 25 anos quando viu seu pai ser assassinado covardemente numa cama quando se recuperava da sua enfermidade. Amazias então assume o trono e manda matar todos os que conspiraram contra seu pai, mas não mataram os filhos para obedecer à lei de Moisés, que diz que os filhos não pagarão pelos erros dos pais. Então Amazias agora ele quer recuperar a autoridade, restaurar a unidade de Judá, porque houve, no final do reinado de Joás, um descontentamento, e o reino de Edom, aquele mesmo Edom descendente de Esaú, era um reino vassalo de Judá, era um reino aliado de Judá. E Edom então se aproveitou daquele momento de instabilidade política para se rebelar contra Judá e se tornou independente, se afastou de Judá. Então Amazias, de forma muito imediata, para evitar uma guerra civil e um alastramento e um agravamento da situação, ele então reúne o exército e, contando os homens de guerra, ele achou 300.000 homens. Mas ele ainda achou que isso poderia ser pouco. Então foi ao reino do norte, Israel, que era uma potência, tinha mais de 600.000 soldados, e alugou 100.000 mercenários, 100.000 soldados mercenários para lutar ao lado de Judá. Pagou 100 talentos de prata para eles. E aí o homem de Deus, um profeta, chegou e disse: Rei, não faça isso. Seu pai confiou no Senhor, você confiou no Senhor, o Senhor tem te dado suporte. Agora você está indo à guerra contra Edom e não está confiando no Senhor. Você alugou 100.000 soldados de Israel. Israel, nesse momento, não teme a Deus. Israel se afastou de Deus. Você vai levar um povo desse com você para a guerra, Deus não vai te abençoar. Então Amazias disse: e o que eu faço com os 100 talentos de prata que eu paguei para eles? E então o profeta diz: isso não é nada. O Senhor tem muito mais para te dar. O Senhor tem força para levantar e também pode fazer cair. Se você não confiar em Deus, você vai perder essa luta, levando homens, confiando em homens. Se você confiar no Senhor, Ele vai te dar a vitória. E aí ele fez isso, dispensou os homens de Israel. Os homens de Israel ficaram revoltados, voltaram e entrou nos povoados de Judá e começou a matar muita gente. Isso causou um acirramento político entre Israel e Judá. Mas por hora ficamos aqui com a batalha de Edom, a batalha do Vale do Sal. Então, as palavras do profeta foram bem aceitas e recebidas pelo rei Amazias. E então ele vai para a guerra para enfrentar Edom. E ali na primeira batalha ele vence Edom, matando 10.000 homens. E no retorno ele ainda dizima mais 10.000, totalizando 20.000 homens a derrota de Edom. Ele recobra a fidelidade, né, traz Edom de volta para o reino de Judá. Esta saga do rei Amazias, irmãos, nos desperta a seguinte reflexão: confiar em Deus sempre será a melhor decisão. Não importa o nível de dificuldade que você esteja enfrentando, não importa o nível de desespero que as dificuldades possam provocar na sua vida, você não poderá fazer coisa melhor do que confiar em Deus. Você não poderá fazer coisa melhor além de confiar em Deus. Então, em primeiro lugar, por que devemos confiar no Senhor? Porque Deus não abençoa alianças espúrias. Deus não abençoa decisões precipitadas e estúpidas.
Pastor, eu estou passando por dificuldade muito grande e eu vi que não tinha jeito, eu acabei aceitando aquele negócio lá, eu acabei tendo que mentir para poder conseguir aquilo. Deus não vai aceitar o seu pecado só porque você estava desesperado, não. Deus não vai pisar no mandamento puro e santo que Ele fez só porque você está necessitado, precisa e usou da quebra da sua lei e não confiando em Deus. Ele não vai te abençoar por isso. Deus não abençoa quem anda por caminhos tortos. Deus não abençoa quem faz alianças com pessoas que não temem a Ele. Deus não abençoa os seus meios, ainda que os seus fins sejam justos. Você quer Deus aprove o que você vai fazer, você quer Deus como aliado, então lute ao lado dele. Não aceite sugestão do inimigo. Não aceite jamais chantagem do inimigo. Deus não abençoa alianças espúrias. Deus nos permite passar por provações, por perdas, por dificuldades, por apreensões, inseguranças, desafios e ausência de tantas coisas, adversidades que se levantam. Tudo isso tem um único propósito: para que nós deixemos de confiar nas coisas e passemos a confiar nele. Deus não faz isso por mal. Ele sempre nos tira de uma zona de conforto, porque a zona de conforto normalmente é uma armadilha que nos passa uma sensação de falsa segurança e nos faz afastar de Deus. Nos faz achar que nós podemos, que nós conseguimos, quando na verdade nada podemos, nada conseguimos, se o Senhor não estiver conosco. O Senhor simplesmente afasta as nossas falsas seguranças para que nós depositemos nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Mas nem todos têm uma estrutura espiritual e emocional para entender isso no momento de desespero. Já vimos tantas pessoas romper aquele pequeno fio de confiança em Deus porque deixaram que o desespero tomasse conta da sua vida. Fizeram coisas erradas, sabendo que estava errada, mas por causa de um bem maior. Não existe bem maior que justifique sacrificar a sua santificação, sacrificar a sua comunhão e intimidade com Deus. Pior, pisar nos mandamentos de Deus. Ainda que o fim seja nobre, os meios nunca poderão ser menos nobres. O Senhor disse que sem Ele nada podemos fazer. Nada. Lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: olha, como um galho cortado de uma árvore não pode produzir fruto, se você se afastar de mim, você vai secar e morrer, porque sem mim você não pode fazer nada. Então é um grave perigo, é um grande erro permitir que as provações nos leve a tomar decisões precipitadas, venha causar dano na nossa comunhão com o Senhor, porque Ele não vai abençoar. E você fala assim, mas eu fiz com a melhor das intenções. As melhores intenções têm que ser praticadas na regra do Senhor, nos caminhos do Senhor, nas normas do Senhor. Então, é um grande erro. Deus nos permite passar por essas provações para despertar-nos, nos tirar do comodismo e aí sim nós nos aproximarmos mais dele. Então é a forma do Senhor nos ensinar que nós não podemos fazer nada sem a sua direção, sem o seu auxílio. Então jamais, irmãos, nós conseguiremos agradar a Deus usando meios errados, andando por caminhos tortuosos ou em companhias erradas, associando-nos com pessoas erradas, com pessoas que claramente não temem a Deus. Então, quando Amazias reúne seus 300 homens, Judá caminhava com Deus, Judá estava debaixo do temor de Deus, mas Israel se afastou de Deus. Israel havia elegido as entidades fenícias para serem os seus deuses, se afastaram de Deus. Então, quando Amazias trazem 100 mil soldados incrédulos, idólatras, para associar-se ao seu soldado, então o profeta disse a Amazias, não faça isso. A gente nunca pega a saúde de outra pessoa, já viu isso?
encostar um doente perto de unção, ele não vai pegar a saúde dos outros. Mas se você estiver saudável e se aproximar de um doente, você vai ficar doente também. Foi isso que o profeta disse: o Senhor não está com Israel. Então não se associe com esse povo, porque você vai sofrer as perdas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus nos exorta: não vos prendais a um jugo desigual. Um jugo desigual é braços dados, estar preso com uma pessoa que não teme ao Senhor. Não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Aliar-se com os incrédulos é uma atitude temerária que pode se tornar uma grande armadilha e lhe trazer um custo muito caro. Pense nisso. Pense nisso. Se nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, então vamos confiar em Deus. Esta é a melhor decisão. Não façamos alianças espúrias ou tomemos decisões que sabidamente contrariem a boa palavra de Deus. Segunda lição que nós aprendemos é que o poder de levantar e de fazer cair vem de Deus. No versículo 8, quando o profeta exortou Amazias a não ir com aqueles homens de Israel, Amazias logo se lembrou do dinheiro. E aí o profeta disse: age só, sê forte. Do contrário, Deus faria você cair diante do inimigo. Deus tem força para te ajudar e Deus tem força para fazer cair. Queridos, o profeta mandou que Amazias dispensasse os homens, porque não iria precisar da força deles. Mas de uma força especial, o rei não podia abrir mão, que era a força do Senhor. Ele diz: vai só, age, sê forte, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Quando nós rejeitamos argumentos e as ofertas do inimigo, e mesmo em desvantagem física, nós enfrentamos as dificuldades e agimos confiados unicamente na força do Senhor, a nossa luta deixa de ser nossa. Ela passa a ser uma luta de Deus. E Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos garante a vitória, porque é do Senhor a vitória. E a Bíblia está cheia de vitórias, onde o Senhor derrotou inimigos numerosos e poderosos, seja com o toque da trombeta, seja com o barulho do vento nas árvores, seja com o barulho dos cântaros caindo no chão. O Senhor não precisa da nossa força, o Senhor não precisa dos nossos recursos para nos ajudar. Ele tem poder para fazer levantar e para fazer cair também. Então, normalmente, quando passamos por dificuldade, quando enfrentamos momentos de altíssima tensão, de desconforto, às vezes de enfermidade, o inimigo começa a sussurrar no ouvido, nos dando sugestões. E aí você acaba ouvindo a sugestão do inimigo e se fecha para a sua fé e a sua confiança em Deus. E parece que a única porta que está aberta é a que o inimigo te mostrou. E ele tem essa pretensão de cegar os seus olhos, fazer com que você enxergue apenas a porta que ele abriu. Mas, na verdade, a porta que ele abriu é uma armadilha para você cair e se tornar refém dele. Então, cuidado quando você estiver passando por dificuldade com os conselhos que você escuta. Com as boas intenções das pessoas que se aproximam de você, falando: olha, por que você não faz isso? É por pouco tempo, logo vai conseguir, etc. Continue confiando em Deus. Sua força, a sua vitória vem do Senhor. Se Ele não te fizer isso, ninguém mais o fará por você. O poder de levantar e de fazer cair está nas mãos de Deus, unicamente nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar no poder do Senhor, sem jamais nos intimidarmos com as ameaças, com as chantagens ou com a sedução sugestionada pelo inimigo. A fé e a confiança em Deus são para as horas de dificuldade. Eu sempre lembro a frase de pastor experiente já,
que foi encontrar-se um jovem pastor que estava no hospital com um filho entre a vida e a morte, seu único filho. Ele estava em desespero junto com a esposa. Ele saiu daquele leito de enfermidade em prantos, destruído, e falou: pastor, me ajude que eu estou morrendo com meu filho. Ele disse: você não tem fé? Tem, então fé para essas horas. Não precisa de fé na bonança. Você não precisa... Claro, nós precisamos de fé para tudo, mas a nossa fé é provada nos momentos de dificuldade, no momento de extrema tensão. E Deus permite que isso aconteça conosco para fortalecer a nossa fé, não para roubar a nossa fé. Então, se na hora da dificuldade a sua fé não for capaz de te levar mais próximo de Deus, você não precisará dela quando a dificuldade for embora. Confiar no Senhor, porque Ele tem poder para fazer levantar e para fazer cair. O problema é que nem sempre, como eu disse, a gente tem estrutura espiritual para tomar uma decisão corajosa e confiar inteiramente no Senhor. Mas ouvir e atender a palavra de Deus pode fazer-nos superar nossas fragilidades. Ouvir e atender a palavra de Deus nos leva a impedir que tomemos decisões estúpidas, compulsivas, precipitadas. Nós estamos cheios de exemplos, irmãos. Pessoas, inclusive irmãos, que tomam decisão no calor das emoções, no meio das tempestades, e faz tanta besteira, toma decisões estúpidas. E aí você escuta, às vezes, a pessoa tentar justificar isso. Ah, mas quem ia colocar o pão na minha mesa? Quem ia sustentar meus filhos? Eu fui obrigado a fazer isso, tive que mentir, porque se não mentir eu não conseguia isso. Se eu não fizesse aquilo, não teria conseguido aquilo. Você acha que Deus vai aprovar isso? Você está se vendendo para o inimigo cobrou o preço de uma prova que Deus te deu. Eu não aceite sugestão do inimigo. Por mais que seja sedutora, tentadora, é só um deslize, é só um escorregadinho. Continue confiando em Deus. Não aceite sugestão do inimigo. O inimigo, ele tenta aproveitar das nossas fraquezas e dar sugestões, mas ele não dá a solução. A solução sempre vem de Deus. Deus deu a solução aos amigos de Daniel quando eles foram para a fornalha, embora os amigos, entre aspas, na verdade, os verdadeiros inimigos, falaram para eles: não, para que eles vão enfrentar a fornalha? É só se curvar diante da estátua e está tudo bem. Ninguém vai perceber. Neemias também foi aconselhado a desce lá, vai lá se encontrar com o pessoal no vale de Ono, vai lá conversar com eles, um pouquinho, não tem problema não. Os irmãos de Davi também desaconselharam Davi a lutar contra o gigante. E se todos esses homens tivessem ouvido as sugestões do inimigo, nós não teríamos nenhuma história de vencedores para contar. Porque Davi tinha sucumbido-se na sua insignificância de um pastor que não servia para nada. E Neemias seria um construtor frustrado, derrotado pela artimanha do inimigo. E os irmãos de Daniel teriam virado simplesmente mais alguns hipócritas, medíocres, perdidos no meio da Babilônia. Então, irmãos, todos esses homens deram como única resposta a seguinte: do Senhor é a guerra e Ele nos livrará das suas mãos. E ainda, o Senhor pelejará por nós. Então, confie em Deus e não duvide nunca da providência de Deus. Por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando ou que venha a enfrentar, não se esqueça disso. Não negocie a sua fé. Não se alie com o inimigo nem por um minuto. Por isso que ele chama teu inimigo. E quando Israel se afastou de Deus, Israel se tornou inimigo de Judá. Tanto é que após Amazias dispensar esses 100 soldados, eles passaram a matar os judeus nos povoados dos judeus. E provocou uma nova guerra de Jeoás contra Amazias. E ali Amazias foi derrotado. Ele não confiou no Senhor, apesar de ele ter confiado em Deus aqui. Numa outra batalha que ele enfrenta o próprio Israel, seu irmão, ele não se vale da ajuda de Deus e tenta pegar os deuses das nações para se valer deles, e ele foi derrotado. Então, confie em Deus. Pague o preço que foi exigido
mas não se curve diante da facilidade ou das sugestões do inimigo. Não procure o caminho mais fácil. Sempre que você estiver passando por dificuldade, alguém está te apontando o caminho mais fácil. Você já viu alguém te oferecer vaga de emprego quando você está empregado? Você já viu alguém te oferecer um empréstimo a juros baixíssimos quando você tem dinheiro? É sempre quando você está devendo, é sempre quando você está desempregado. Já viu alguém te oferecer uma vaga na fila de transplante quando você tem saúde? Todas as sugestões do inimigo é para valer-se da sua fragilidade, do seu momento de fraqueza e perverter a sua fé e te afastar de Deus. Confie no Senhor. Dele vem a força para fazer, levantar e para derrotar também. E a última lição nós vimos no versículo 9, quando então Amazias pergunta: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei para as tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Muito mais do que isso pode te dar o Senhor. A terceira lição, irmãos: não se prenda às possíveis perdas ou prejuízos. Não se prenda a possíveis perdas ou prejuízos. E tem pessoas que não se livram disso. A gente conversa com ela assim: mas lembra que eu tinha isso, mas eu fiz um mau negócio, mas alguém se aproveitou de mim e eu perdi aquilo. Eu só estou nessa situação que eu estou por causa daquilo que eu perdi, por causa daquilo que me tomaram. E aí você fica preso ao passado, preso a um prejuízo, a uma perda, como se você não tivesse Deus na sua vida. Então, foi isso que o profeta falou: você está perdendo 100 talentos de prata, mas você tem ideia de quanto você pode ganhar com Deus? Que prata nenhuma pode comprar ou pagar? Deus tem muito mais do que prata para te dar. Deus tem muito mais do que o emprego que te afasta da igreja para te dar. Então, tudo aquilo que você consegue aí, que tem por consequência te afastar de Deus, já disse aqui uma vez, várias vezes, e repito, não é de Deus. Pastor, eu arrumei um emprego agora, mas pena que não vai dar para ir para a igreja. Então não é de Deus. Quanto custa a sua comunhão com Deus? Quanto custa a sua comunhão com os irmãos? Quanto custa o seu crescimento na presença de Deus através da palavra? E você vai trocar isso por causa de um emprego? Quem vai sustentar minha família? Deus. Mas quem vai curar meu? Deus. Se você não for capaz de confiar em Ele, se a sua fé não te levar a trilhar o caminho do Senhor nessas horas, então joga essa fé fora, que ela não vale nada. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não se prenda às perdas. Não se prenda aos prejuízos. O Senhor tem muito mais para te dar. Isaías 59:1. A mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Deus não deixou de ser benigno. O apego às coisas materiais tem levado muitas pessoas ao desespero, a reações agressivas, a vingança, quando essas coisas venham lhe faltar. Você pode fechar a igreja, a pessoa não vai brigar com você. Mas você toma alguma coisa material dela e ela vai se tornar seu inimigo. Não importa se você é da mesma igreja dela. É impressionante como às vezes nós valorizamos mais as coisas materiais, mais as perdas materiais. Nós não nos importamos que um ente querido vá embora, nos importamos que alguém se afaste de Deus, que alguém se perca no mundo. O importante é que a gente não perca os nossos recursos materiais. Nem todos estão dispostos a sofrer prejuízo, enfrentar as perdas e se contentar apenas em satisfazer a vontade de Deus. Mas é melhor sofrer o dano em silêncio, consciente de que Deus tem muito mais para te dar. Pode, se Ele quiser, te dar muito mais, do que correr riscos de perder a paz com Deus, de perder a comunhão com o Senhor e de ter a sua consciência golpeada por causa de decisões erradas, oportunistas, meramente materialistas. Foi a ganância de Judas que o levou a dar mais valor a um frasco de perfume do que a honra para Jesus Cristo na véspera da sua morte. Foi por causa de um prato de comida
e Esaú jogou o seu sagrado direito de primogenitura fora. Então, queridos, precisamos aprender a lidar com as coisas deste mundo sem permitir que essas coisas nos causem qualquer sensação de segurança e que nós venhamos a viver em função delas. Elas existem para nos servir. Quando elas deixarem de existir, o Senhor continuará sendo o nosso Senhor, o nosso Deus provedor. Amazias não gostou muito da ideia de perder 100 talentos de prata pagos por aluguel dos 100 mil soldados de Israel. Mas o profeta lhe assegurou que a recompensa da vitória certa era muito maior do que tentar recuperar aquele dinheiro perdido. Quando Jó se sentiu destituído de todos os seus bens, sua saúde, seus filhos, ele não entrou em desespero, ele não blasfemou e nem partiu alucinado para tentar recuperar o que perdeu. A Bíblia disse que ele sentou e adorou a Deus. E disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Nesta noite nós aprendemos, irmãos, que confiar em Deus sempre será a sua melhor decisão. Não importa o grau da situação, a gravidade da situação. Confiar em Deus ainda é o melhor investimento. Não se desespere quando as dificuldades crescerem diante de você. Não busque a ajuda de pessoas que não têm a aprovação de Deus. Não faça aliança, não faça pacto com quem não tem compromisso com Deus, porque senão ele te leva para o buraco com ele. Lembra, você não pega a saúde das pessoas, mas pode pegar a doença delas. Muito mais Deus tem para te dar. Então creia nisso e nunca vá correndo atrás daquilo que você perdeu. Você já viu quantos exemplos de pessoas que tentou reaver um celular assaltado e foi morto pelo assaltante? Pessoa que tentou recuperar o carro e foi morta pelo assaltante. Jesus disse: se alguém te demandar tirar a tônica, deixa levar a capa também, ou vice-versa. Assuma o dano que ainda você está no lucro, porque o Deus que te trouxe até aqui não vai te deixar no meio do caminho. Ele vai continuar contigo, com os bens ou sem os bens. Deus tem que ser o seu maior patrimônio. A sua fé em Deus tem que ser o seu maior bem, o seu maior investimento. Creia no Senhor. O Deus que te criou, que te salvou, que tem cuidado de sua vida, Ele continuará cuidando dela. Ser forte e age, como disse o profeta para Amazias. Age que o Senhor estará contigo. Salmo 36, para encerrar, versos 16 e 18, disse: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A vitória, o socorro do Senhor vem quando você espera e confia em Deus. Por isso, continue confiando no Senhor. E como diz o cântico, o hino 109 do nosso cenário, eu quero o Salvador comigo. Não importa o que houver, eu quero ao seu lado sempre andar. Ele sim é o nosso bom pastor. Vamos colocar em pé?